Só uma música, meu filho. Olá, pessoal. A paz a todos aí. Como é que vocês estão? Vamos começar hoje o estudo sobre escatologia, sobre Apocalipse. E vai ser um tempo de muito crescimento diante do Senhor, eu creio. Então você que está chegando agora aí, eu já peço para você poder compartilhar, chamar os amigos, que nós vamos só chegar mais para cá um pouco, que nós vamos dar início ao nosso estudo de escatologia, amém? Sim. Eu quero louvar uma música aqui, primeiramente com os amados irmãos. Nós vamos louvar aqui com o João Pedro, enquanto os irmãos vão entrando aí, né, vão se preparando. Eu vou estar louvando o hino para a gente começar, amém? Então, prepare aí, né? Prepare aí. Nós vamos fazer um estudo agora sobre escatologia. Um minutinho. Vou pôr aqui no estudo escatologia, livro de escatologia. Vamos lá, só um minutinho, pessoal. Já estou só preparando aqui o ambiente para a gente poder iniciar, tá bom? Então peço a paciência aí de vocês. Chama o pessoal aí para acompanhar com a gente. Nós vamos começar. Um minutinho. Você sabe tocar ela? Então vai. O João Pedro vai louvar agora e nós já vamos começar. Enquanto isso, chama a galera aí para acompanhar conosco. Primeiro estudo de escatologia, né? Hoje é o segundo dia. Nós vamos fazer uma introdução agora no livro de João, né? Apocalipse e João, aliás. Então se prepara aí, pega lápis, papel, caneta, para você poder anotar o máximo de coisa possível e poder fazer suas perguntas aí, tá bom? Tua presença é real. Aleluia, Jesus. Aqui neste lugar. Aleluia, Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Você pode dizer comigo, tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Eu quero ouvir mais uma vez tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Ela é real. Aqui neste lugar. Aleluia, Então adoramos.
então eu louvarei. Então, Deus, então me renderei. Totalmente a Ti. Então adorarei, Te adoro. Então eu louvarei. Então me renderei, me prostrarei, Te exaltarei, somente a Ti. Somente a Ti. Agora cantamos santo junto com os querubins. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. E junto com querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Então adorarei. Então eu me renderei. Era agora render. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei, Te louvarei, Te exaltarei, Te engrandecerei. Entronizamos o Teu nome. Entronizamos o Teu nome. Entronizamos o Teu nome. Entronizamos o Teu nome. Entronizamos o Teu santo nome. Teu nome, Teu nome, Teu nome. Santo, santo, oh, santo e santo, santo. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ai, pessoal, como que tá aí? Vamos iniciar agora o estudo de Apocalipse. Então quero pedir aí para você dar um feedback. Como que tá? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Pessoal que está assistindo aí, se puder passar um feedback. Pastor Elaine, como que tá aí? Tá me ouvindo? Tranquilo? Tá bem? Podemos começar? Nós vamos falar hoje sobre Apocalipse.
livro de João. É importante você... tá ótimo. Beleza, então vamos lá. Tenta fechar, Poliana, e abrir novamente, né? E o João Pedro também vai transmitir, Poliana, pelo Instagram, dele. Talvez lá pelo Instagram do João Pedro fica melhor, tá bom? Então vocês podem acompanhar também pelo Instagram do João Pedro Bertilho. Vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó meu Deus, porque Tu és santo, Tu és bom. Deus, nós vamos começar esse estudo agora sobre Apocalipse, ó meu Deus. Senhor, que o Senhor possa trazer clareza, revelação, entendimento para aqueles que estão nos ouvindo aqui, meu Deus, para todos aqueles que estão nos assistindo, no nome de Jesus, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua graça, venha com a Tua misericórdia, ó meu Deus, sobre nós, e que o entendimento e a luz do Senhor esteja sobre a nossa mente, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber, vou fazer uma revisão rápida aqui. Apocalipse, quem escreveu o livro de Apocalipse? O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no primeiro século, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. É onde foi escrito o livro de João. Foi escrito na ilha de Patmos, próximo a Éfeso. O discípulo amado, né? Havia sido preso por causa do evangelho. Ele foi preso numa ilha para cumprir uma pena, e ele foi preso por pregar o evangelho. Ele foi acusado de ser um ateu. Como assim ateu, né? Ele foi acusado de ser um ateu com relação ao politeísmo romano. Ele não acreditava nos deuses romanos. Então por isso ele foi sentenciado à ilha de Patmos, a ficar ali exilado. Então ali, quando ele estava preso, quando o inimigo pensou que havia prendido João ali numa ilha, ali ele teve a revelação. Jesus, né, trouxe a revelação do livro de Apocalipse, o livro mais enigmático de todos os tempos, o livro mais estudado. E interessante, né, que tem pessoas que morrem de medo de Apocalipse. Quando eu me converti há 19 anos atrás, as pessoas falavam assim: olha, cuidado com Apocalipse, né? Ouvi falar que até que algumas pessoas que liam Apocalipse ficavam doidas, né? Mas não é nada disso. Nós vamos ver que estudar Apocalipse é muito gratificante, é muito bom, e é importante todos nós sabermos, entendermos o livro de Apocalipse. Para quem foi escrito Apocalipse? Para qual igreja foi escrito? Apocalipse foi escrito para a igreja do Senhor, de modo geral. Apocalipse foi escrita, inicialmente para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tranquilo? Depois eu vou passar para você um resumo de estudo, pode ficar tranquilo, mas você anota aí também, para você poder entender melhor. Vamos ver alguma divisão, né? Quais são a divisão básica do livro de Apocalipse? A revelação entregue ao apóstolo João aborda. O livro de Apocalipse, ele aborda passado, presente e futuro. Apocalipse 1:19 diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Apocalipse 1:19. Então, o capítulo 1 fala o que? As coisas que vistes. É o que? Passado. Apocalipse a revelação de Jesus. Apocalipse no capítulo 2 e 3, as que são presentes. E Apocalipse 2 e 3 tem um desfecho da história da igreja.
No capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, as que hão de acontecer, ou seja, futuro. Então, a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22, a gente pode ver uma perspectiva das coisas que irá acontecer, ou seja, futuro. Amém? Vocês estão entendendo? Beleza? Esse ensino, ele segue uma perspectiva pré-milenista, tá? Pré-tribulacionista, e nós seguimos o entendimento das dispensações. Então, nessa linha que nós vamos estar ensinando, tá? Se você tiver alguma dúvida no final, você vai poder fazer suas perguntas aí. Então, capítulo 1 de Apocalipse, a gente vê o Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3 traz um retrato histórico e profético da igreja. Capítulo de número 4, a gente vê o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo. O capítulo 5, a gente vê o que? A tomada de posse do reino, julgamento de Jesus homem. Capítulo 6 e 7 de Apocalipse, a gente pode estudar neles a primeira fase da grande tribulação, ou seja, princípio das dores. O capítulo de 8 a 16, a segunda metade da grande tribulação. Capítulo 17 a 18 de Apocalipse, a gente vê a queda do sistema religioso, político e comercial. Capítulo 19, Armagedon. Capítulo 19, de 1 versículo de 1 a 10, a gente vê as bodas do Cordeiro. Capítulo 20, a gente vê o milênio. Também a gente vê Satanás, a gente vê que Satanás será solto e derrotado. Do versículo 11 ao 15, a gente vê o juízo final. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós abre uma janela para a eternidade. Você pode falar, pastor, mas que tanto de coisa é essa? Calma, estou abrindo aí um leque para você poder ter um entendimento geral do que nós vamos estudar. Todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas eu vou estar dando um estudo. Então nós vamos ver bastante coisa. Não se preocupe que eu vou tentar ir bem devagar para você entender, tá bom? Capítulo 1 de Apocalipse. Você pode abrir aí sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. O que o capítulo 1 ele vai trazer? Ele vai trazer a visão de Jesus glorificado. Ele diz ali, a primeira coisa, ele fala que o seu aspecto e a sua semelhança. Ali ele vai trazer o aspecto e a semelhança, semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, Jesus glorificado, ele tem a semelhança do homem, ele é semelhante a nós, ao homem. Segundo traço de Jesus na glória, o segundo traço fala das vestes talares de Jesus, no capítulo 1. O que é vestes talares, meus queridos? A vestes talares vai apontar o que? Para o sumo sacerdote. É uma vestimenta apropriada, São credenciais de Jesus. Amém? Então, quando fala de vestes talares, está falando aí que ele é o sumo sacerdote hoje, É o maioral, é o todo-poderoso. Ele é o sumo sacerdote e ele traz sobre si vestimentas apropriadas. Essas são as credenciais dele. Terceiro ponto que a gente vê no capítulo 1 de Apocalipse, diz o que? Cingida à altura do peito com a cinta de ouro. Cinta de ouro. O que é a cinta de ouro? Para onde que aponta a cinta de ouro, Sumo sacerdote, vestimentas apropriadas, dignidade. Jesus ele é digno. Ele tem vestimentas, Ele é cingido com a cinta de ouro. Isso fala da majestade de Jesus glorificado. Isso vai apontar para as credenciais de sumo sacerdote. Isso mostra as vestimentas apropriadas dele no céu. Amém? Hoje nós não estamos mais servindo um Jesus coitadinho, Tem muita gente que acha que Jesus ainda está crucificado ali na cruz, sofrendo. Não, meu querido, ele já sofreu, ele morreu e ressuscitou já.
e hoje ele está em glória. Hoje ele é todo majestoso, amém? Outra coisa que aponta no livro de Apocalipse capítulo 1 é os cabelos dele. No livro de Apocalipse fala que os cabelos de Jesus hoje são brancos. Por que brancos, meus queridos? O branco aponta para a eternidade. O branco aponta para a sabedoria, eternidade e sabedoria. Quando o livro de Apocalipse capítulo 1 fala que Jesus tem os cabelos brancos, isso quer dizer o quê? Está apontando para a eternidade, que Jesus ele é eterno. Jesus ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, mas ele é Deus. Então aponta para a eternidade dele, né? Rony, isso mesmo. Então Jesus tem os cabelos brancos, aponta para a eternidade, né? E para a sabedoria. Outra característica de Jesus são os olhos dele. No livro de Apocalipse capítulo 1 diz que os olhos dele são como chamas de fogo. O que quer dizer Jesus com os olhos como chamas de fogo? Vamos lá. Chamas de fogo aponta para a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. O fogo, né, aos olhos de fogo, fala que tudo vai ser provado pelos olhos dele, tudo vai passar pelo crivo dos olhos dele. Quando fala que Apocalipse ali que os olhos dele são como olhos de fogo, são chamas de fogo, fala que ele pode saber todas as coisas, que tudo vai ser passado pelo fogo, e tudo que está oculto vai vir à tona. Então, chamas de fogo aponta para a onisciência, amém? Outra característica fala que os pés dele são semelhantes ao bronze polido. O que quer dizer bronze polido? Significa, né, onipotência. Você está vendo que as vestimentas de Jesus aponta para os atributos de Deus, né? O cabelo branco está apontando o quê? Para um atributo que só Deus tem, que é eterno. Segunda coisa, olhos de fogo, está apontando o quê? Para a onisciência, só Deus é onisciente. E quando fala que Jesus tem os pés semelhantes ao bronze, está apontando para qual atributo de Deus? Para a onipotência, força. Então bronze polido aponta para a onipotência, força. Ele é todo poderoso. Jesus é todo poderoso. E aí continuando, ali fala também que a voz dele é como voz de muitas águas. O que quer dizer voz de muitas águas, meus queridos? Que quando fala ali em Apocalipse capítulo 1 que a voz de Jesus é como voz de muitas águas, isso aponta para a justiça, isso aponta para juízo. E diz também uma outra característica, que a mão direita tem 7 estrelas. Isso aponta também para soberania. Soberania. Mão direita, 7 estrelas. Aponta para soberania. E diz também uma coisa interessante, né? Que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim. Eu fiquei pensando, o que queria dizer isso, né? A palavra ali no capítulo 1 fala que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O que quer dizer isso? Isso aponta para a verdade, que Deus é verdade, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, amém? Jesus é a verdade. Então quando fala ali que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, quer dizer que da boca de Deus só sai verdades, que Ele vai julgar a humanidade de acordo com a verdade do Evangelho. Por isso que nós precisamos de ter um relacionamento com Jesus. Outra característica de Jesus é que os seus olhos brilham como o sol na sua força. O seu rosto, aliás, né? A palavra de Deus diz ali que o seu rosto brilha como o sol na sua força. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, aponta para a santidade. Isso aponta para a glória manifesta. Malaquias
4:2. Vamos ver, né? Vou ler uma referência aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias 4, versículo 2. Se você estiver anotando, anote essa referência, por gentileza. Malaquias 4, 2. Estou abrindo aqui, só um minutinho, né? Então, diz assim, olha: mas para vós, os que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e sereis e saltareis como bezerros de estrebaria. Amém? Então, diz assim, olha: mas para vós, os que temeis o nome, nascerá o sol da justiça. Então, quando o Apocalipse está dizendo ali que ele é o sol da justiça, né? Que o seu rosto brilha como o sol na sua força, está apontando o quê? Para a justiça, está apontando para a manifestação da glória dele. Outra característica, né, que diz que ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último, eterno, que ele é imortal. Jesus, ele é imortal, ele é eterno, está apontando para a eternidade de Cristo. Amém? Romanos 11, 33. Romanos 11, 33 diz assim, olha, ao 36: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Para quem compreendeu, né? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Então, meus queridos, ele é o primeiro e o último. A ele toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Outra característica que fala ali em Apocalipse ali, diz que ele tinha a chave, né, que ele tem a chave da morte e do inferno. O que isso quer dizer? Jesus tem a morte da chave, né? O que isso quer dizer, né? Que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Quer dizer o que? Domínio legitimado. Beleza? Estão entendendo, pessoal? Então as credenciais validam. As credenciais, né, validam Jesus como vencedor, o único digno de abrir o livro, de desatar os selos. Descreve Jesus em seu corpo glorificado. Então acalenta o coração do verdadeiro servo do Senhor, né, ao perceber o poder e o amor desse Deus tão grande que deu a sua vida por nós. Amém? Então é muito importante você entender, né, as características de Jesus ali na palavra dele. Jesus, ele está glorificado. Jesus, ele é todo poderoso. Jesus, ele é todo majestoso. Ele, né, hoje ele está com os olhos de fogo. Ele sonda o coração de todos. Ele sonda mente e coração, diz a palavra de Deus. Ele é aquele que sonda mente e coração. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai arrebatar aqueles que realmente são dele, aqueles que ouvem e obedecem a palavra dele, aqueles que praticam o que lê. Tem muitas pessoas que ouvem e escutam, mas não praticam a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que nós devemos ser praticantes, não somente ouvintes. Quando ele fala ali, olha, um aspecto importante, né, a ser observado no livro de Apocalipse, é a expressão do anjo utilizado no capítulo 1, quando ele refere-se estritamente, né, ele diz ao anjo da igreja. A palavra anjo significa enviado,
ou mensageiro de Deus. Isso é o pastor de cada igreja local. Então, ele escreve essa carta, né? João escreve a carta de Apocalipse e manda aos anjos da igreja, ao anjo das 7 igrejas de Éfeso. E ali é uma advertência aos anjos, aos pastores da igreja, porque cabe ao pastor conduzir o rebanho de Deus. Então Deus escreve aos pastores, porque vai ser cobrado dos pastores a forma da doutrina, vai ser cobrado dos pastores, né, a alma de muitas pessoas, porque os pastores são responsáveis pelo ensino da doutrina. Por isso que nós, pastores, né, temos que estudar, por isso que nós devemos orar pela igreja, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que nós somos aqueles que prestaremos conta de um bom serviço a Deus. A palavra de Deus diz: não queira muito de vós ser mestres, porque a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Os pastores também são comparados a estrelas, porque as estrelas dissipam as trevas. Nós somos a luz do mundo também. Gênesis 1,16. Vou ler para vocês Gênesis 1,16. Vamos, só para melhorar o entendimento aqui. Gênesis 1,16 diz assim: Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, né? É uma alegoria, né? Eu estou usando aqui Gênesis 1,16, fazendo uma alegoria aí do texto, que ele fez o sol, as estrelas, a lua, e fez também as estrelas, né, para governar. Então nós, pastores, né, vamos ser exigidos de Deus conta. Por isso nós devemos ensinar o evangelho corretamente. Por isso que nós devemos ensinar a verdade, né, e não ter medo de falar a verdade, não ter receio de falar a verdade. Tem muitas pessoas que, quando a gente fala a verdade, elas ficam com raiva de nós. Mas é a palavra de Deus que manda a gente trazer a verdade e exortar. Se nós não falarmos a verdade, Deus vai cobrar isso do pastor, né? Então tem muita gente que, quando vai na igreja, ela é confrontada ali com a palavra, em vez dela mudar de vida, não, ela sai com raiva do pastor. Mas isso não é correto. Então, em Apocalipse, voltando aqui, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nota-se um padrão estabelecido para a igreja, construído por meio de orientações, exortação e elogio. No capítulo 2 e capítulo 3, a gente percebe um padrão. Primeiro, né, ele dá orientação. Segundo, ele exorta e traz elogios. Então isso fica claro: orientação, exortação e elogio. As claras ficam as recompensas, né, para aqueles que forem fiéis e que perseverarem até o fim. Então fica claro as recompensas para os fiéis, né? Vamos ver 3 prismas a serem verificados aí nesses 2 capítulos. O primeiro prisma é o prisma prático, sentido original e literal, levando em consideração até mesmo a geografia. O recado era primeiramente para eles. Amém? Então o recado aí, inicialmente passado no livro de Apocalipse, quando ele escreve as 7 igrejas, Deus estava passando que é um recado inicialmente para aquela igreja. Então nós vamos verificar 3 prismas nessa carta de Apocalipse, né? Foi escrito primeiramente para aquelas 7 igrejas de Éfeso. Segunda característica, segundo prisma importante, é o prisma perpétuo. A mesma mensagem é instrumento para todas as igrejas em todos os tempos. Então a mensagem ali do livro de Apocalipse não ficou restrito somente àquelas 7 igrejas. Ela também serve para os nossos dias de hoje, para a igreja de hoje. Ela é atual, ela é muito atual. Nunca foi tão atual a carta de Apocalipse como nos dias de hoje. A gente está vivendo os tempos proféticos. Então é importante nós estudarmos Apocalipse. Então outro ponto a se observar
é que essas 7 igrejas se deparavam com as realidades espirituais que montam um quadro de todas as igrejas. Se você ler Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que ali aponta um quadro para todas as igrejas. Você vai ler ali, parece que você está vendo as igrejas hoje ali, descritas hoje. Então Jesus, ele é muito sábio. Ele é muito sábio, ele sabia o que deveria escrever, por isso que ele mandou João anotar. Então a revelação de Apocalipse é para o presente também, é para nós hoje, né? E nós vamos aprofundar nesse estudo. Terceiro prisma a ser verificado, meus queridos, é o prisma profético. As 7 igrejas estão agrupadas e organizadas por períodos, pintando um quadro da história da igreja, desde os apóstolos até os nossos dias. Então também uma coisa importante é o prisma profético de Apocalipse, né? Ele está apontando para os nossos dias, mas também aponta para algo futuro. Amém? Após a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, né, desencadeia um novo processo. Qual processo foi esse que desencadeou? Após a ressurreição de Cristo, qual foi o processo que desencadeou? Foi a formação da igreja, o corpo de Cristo, né? Foi o nascimento da igreja, né? A igreja teve seu nascimento ali em Pentecostes. Essa é a afirmação mais especial que pode existir, o derramar do Espírito Santo à igreja. Até esse momento havia sido um mistério oculto no coração de Deus, mas agora revelado, como cita Paulo. Paulo cita, né, que estava oculto, que a igreja estava oculta em Deus, mas ali em Pentecostes começou a igreja, ali foi revelado a igreja, né? Aquilo que estava oculto, a verdade, desde a eternidade a igreja estava oculta em Deus, agora não está mais. Então é importante nós compreendermos isso para a gente entrar no livro de Apocalipse propriamente dito, aprofundar. A gente tem que saber, né? Quando ele escreve a carta ali às igrejas, nós temos que entender que igreja é essa, né? A igreja nasceu aonde? A igreja, ela deu início ali no Pentecostes. No livro de Atos a gente vê ali o nascimento da igreja. Amém? Deus provou o seu amor para conosco, né? Enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por meio desse único sacrifício, foi um único sacrifício, todos os homens foram reconciliados com Deus. Jesus assumiu a condição então de cordeiro pascal. Ele foi levado mudo ao matadouro. O grande mistério da piedade foi revelado ao mundo. O presente século e o tempo que Deus separou para salvar os gentios, a forma e formar a sua igreja, o seu corpo. Hoje, aquele que crê em Jesus, confessa os seus pecados, tem a remissão dos seus pecados. Amém? João 1,9. A Bíblia denomina esse período de dispensação da graça. Olha aí, anota isso aí. Que período nós estamos vivendo então? Nós estamos vivendo o período da dispensação da graça. Vamos ler 1 João 1,9 para você entender. 1 João 1,9. Olha o que diz em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Coisa tremenda, né? Então a Bíblia denomina, né? Repetindo, a Bíblia denomina esse período de período da dispensação da graça, onde todos têm acesso a Deus e seus benefícios por meio da fé em Jesus Cristo. Todos nós, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos o quê? No tempo da graça. Nós vamos passar um pouquinho também o que é o tempo da graça. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? E é importante, tem uma exortação ali no livro de Éfeso, no livro de Apocalipse, capítulo 2,
versículo 3 e 4 diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que que tudo isso está acontecendo hoje aí no mundo? Será que não é porque abandonamos o primeiro amor? Você já se fez essa pergunta? Nós não temos tempo para Deus, né? As coisas estão tão corridas. Tem um demônio aí que chama o demônio da correria. Você vai falar com as pessoas, falar: estou uma correria, minha vida está uma correria, e agora está tudo parado, né? Então Deus deu um jeito de acabar com esse demônio da correria, para que você pudesse voltar para Ele, para que você pudesse, né, se inclinar novamente ao Senhor. Então esse é um tempo que você deve buscar Deus. Apocalipse disse que tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, meu querido, você lia a palavra do seu primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Você lia a palavra o tempo inteiro, você orava, jejuava. E agora? Quanto tempo tem que você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo tem que você não ora, jejua? Quanto tempo tem que você não faz um retiro? Então, nesse momento nós estamos vivendo um retiro forçado, né? Um retiro forçado. Deus nos pôs num retiro forçado. Aproveita esse retiro. Não fica só assistindo seriado de Netflix dia e noite, não. Não fica só jogando dia e noite, não. Tira um momento para você orar, para você ler a palavra. O livro de Apocalipse diz: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amém? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos passar aí, parece que 15 dias dentro de casa. Os comércios, na maioria das cidades fecharam os comércios, vão ficar 15 dias. Meu querido, é hora de você voltar o seu coração para Deus. É hora de você voltar a se arrepender dos seus pecados. É hora de você orar ao Senhor. É hora de você buscar a Deus, a face dEle. Então é importante você orar com a sua família. É importante você levar a sua família a um culto diante do Senhor. Pega aquela palavra, pega a sua Bíblia que está mofada, limpa ela e começa a ler o Evangelho, começa a ler os Salmos. Deus vai falar com você nesse período de forma sobrenatural, no nome de Jesus, né? Vamos lá, vou voltar aqui para o estudo aqui. Eu vou dar uma introdução também de Éfeso para você entender um pouco, para você entender um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, né? O nome Éfeso significa preferida. Em outra tradução pode significar desejo ardente. Historicamente representa o período da igreja primitiva. Esses irmãos eram fervorosos por natureza, mas parece que alguns estavam perdendo o primeiro amor ali em Éfeso. Amém? Parece que alguns estavam perdendo, né, o amor. Oh, meu Deus. Pessoal, você que está assistindo aí, né, você que não quer aprender a palavra de Deus, né, que entra para criticar. Eu estou vendo aí algumas pessoas entrando no Facebook, no Instagram aí do João Pedro, né? Vai embora, vai. Você que não quer ouvir a palavra, não quer crescer, né? Seu lugar não é aqui, tá bom? Mas se você quer crescer com Jesus, se você quer aprender a palavra de Deus, eu te convido para você permanecer. Talvez nós estejamos vivendo as últimas oportunidades que nós temos diante do Senhor. Então, meu querido, cola aí, né? Pega a sua Bíblia, aproveita esse momento, tá bom? Então, Éfeso significa primeiro amor. Parece que nós estamos perdendo o primeiro amor também. A igreja de Éfeso, ela estava perdendo o primeiro amor dela. Então, a primeira ali, né, que fala em Éfeso, capítulo 2, Jesus dá uma exortação, manda ele voltar para o primeiro amor. Como que está o primeiro amor? Né? Eu vou fazer essa pergunta novamente. Como que está o seu primeiro amor? Tem quanto tempo que você não confessa pecado? Tem quanto tempo que você não lê a Bíblia?
Tem quanto tempo que você não congrega? Tem pessoas que só ficam falando mal da igreja, tem pessoas usadas pelo diabo que só fica, falando mal de pastores, de líderes. Mas e você? O que você tem feito para melhorar a sociedade? O que você tem feito para anunciar Jesus através da sua vida? Você tem brilhado à luz de Cristo? Foi essa a exortação que Jesus deu, que Jesus fez ali para a igreja de Éfeso. Jesus falou: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quantas pessoas têm abandonado o primeiro amor? Eu quero ler o texto todo para trazer um entendimento melhor para nós. Está ali em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se você tiver sua Bíblia, abre aí por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim: olha, você tem perseverado, você tem suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Então, não adianta você perseverar, não adianta você suportar o sofrimento, não adianta você sofrer pelo nome de Jesus, se você não ama mais. O que nos mostra, a maior característica, olha, preste atenção nisso, a maior característica de que você é discípulo, de que você nasceu de novo, de que você vai morar no céu, a maior característica é o amor. Sem amor, meu querido, nós não temos nada com Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, todas as nossas atitudes devem ser motivadas pelo amor à palavra, pelo amor ao Senhor. Amém? A outra igreja que ele escreve é a igreja de Esmirna. A igreja do primeiro século. Então em Apocalipse, quando ele escreve ali para Éfeso, a gente está pondo que ela é do primeiro século. Amém? Nós vamos traçar uma linha histórica aí das igrejas, para a gente entender melhor. Primeiro século, ele escreve para a igreja, comparado à igreja de Éfeso, e a igreja que perdeu o primeiro amor. O segundo século, do segundo século ao terceiro século, é a igreja de Esmirna. Amém? Para você entender, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas, olha que palavra abençoada. Não temas as coisas que tens de sofrer. Meu querido, quem tem medo de sofrer não entendeu a palavra de Deus. Quem tem medo de sofrer não entendeu o que Jesus tem para mim e para você. A cruz é sofrimento. Cruz é sofrimento. Cruz é morte. A palavra de Deus diz que aquele que não morrer fica só. Se o grão de trigo não cair e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então a igreja de Esmirna, tem uma palavra: olha, não temas as coisas que tem de sofrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O nome Esmirna traz o sentido de que quanto mais esmaga, mais se perfuma. Simboliza amargura e sofrimento. Este período da história foi marcado, por muitas perseguições contra os judeus cristãos. Esse período do século I da igreja ao século III foi marcado por perseguições terríveis. Você não tem noção da perseguição, do tamanho, da quantidade de cristão que morreu. Foi milhões e milhões de cristãos morreram simplesmente porque criam em Cristo. Então, meu querido, esse período foi marcado pelo sangue, foi marcado por morte de cristão, e eles não temeram. A palavra de Deus, Jesus estava dizendo para ele: olha, não tema a morte, não tema as coisas que tem que sofrer, ser fiel até a morte,
ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Nossa, foi forte. Amém? Amém? Então Esmirna, o significado de Esmirna é amargura e sofrimento. Amargura e sofrimento. Teve início, no final do primeiro século, com a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Essa igreja teve 2 Policarpos, Antipas. Amém? Então a igreja de Esmirna, que é significado ali, que tem um tempo do século 1 ao século 3, foi marcada pelo sofrimento e pela morte de cristão. Preste atenção agora, Pérgamo, que é a terceira igreja ali, Pérgamo, do século 3 ao século 8, do terceiro século até o 8º século. Apocalipse 2, versículo 14 a 15, diz assim: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaítas. É muito forte isso e é muito atual. A palavra de Deus é muito atual. Filho, abra aquelas janelas ali para não... A palavra Pérgamo significa mau casamento. A palavra Pérgamo significa mau casamento, que reflete exatamente o momento que estava a igreja, significa exatamente o momento que a igreja viveu no contexto histórico. Nesse período houve aparente paz, no qual muitos cristãos descansaram, pois a grande perseguição contra a igreja havia cessado. Então esse período é o período de falsa paz. Pérgamo, mau casamento, foi marcado pelo século, do século 3 ao século 8. É um período que a igreja viveu uma falsa paz. A igreja descambou, meu querido. Olha o que virou a igreja. Entrou a idolatria nesse período. Nesse período entrou nesses tanto de legalismo. Nesse período a igreja romana foi destruída pelo inimigo. Entrou aí a religiosidade, a idolatria a imagens, esculturas, a veneração de pessoas que já morreram. Entrou aí também a oração por anjos, a oração pelos mortos. Tudo de ruim. A maioria das coisas ruins, o que a gente vê hoje, que a igreja católica hoje entrou nesse momento aí, acabou nesse período de mau casamento. A palavra Pérgamo significa mau casamento, do século 3 ao século 8. Pérgamo, o imperador romano Constantino diz ter tido visões de Jesus enquanto dormia. Olha só, o imperador no século 3, Constantino, ele falou que teve uma visão enquanto estava dormindo. Ao amanhecer confessou estar convertido, tornando da noite para o dia cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então nesse momento, se tornou oficial o Império Romano, o cristianismo. Este é o ponto onde se inicia a decadência da igreja, momento que ela fez concessões de seus valores morais, espirituais, casando-se com o Estado. Olha aí, foi aonde ela casou com o Estado. A igreja, ela casou com o Estado no século 3. Foi aí que a igreja acabou. A igreja começou a morrer. A igreja, ela se aliou ao Estado, começou a reinar, a imperar a política dentro da igreja. A igreja era chamada para fora. De repente começou a construir templos e templos e templos, Os cristãos daquela época reuniam-se nas casas. Mas aí Constantino, do dia para a noite, se converte, o imperador, e ele então começa a construir grandes igrejas, grandes catedrais para congregar o povo, e aí parou a perseguição. E a igreja se acomodou, meu querido, a igreja se acomodou. E hoje a gente está vivendo isso também, a igreja está acomodada, pessoal
que está aí na live do João Pedro. A gente está dando um estudo sobre Apocalipse. Nós vamos, daqui um pouquinho eu vou encerrar, e acompanha aí que eu vou só acabar de falar de mais uma cidade que era Tiatira. Tiatira vai do século III também ao século XV. Essa é Apocalipse capítulo 2, versículo 20, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Então, qual que é a característica da igreja de Tiatira? É que ela tolera Jezabel. É forte. Quantas igrejas hoje têm tolerado Jezabel? Jezabel é um espírito de manipulação. Jezabel, tem muitas pessoas que acham que Jezabel atua só em mulheres. Não tem nada a ver, meu querido. Demônio não respeita gênero, não. Se é homem, se é mulher, não. Jezabel, ela engana os líderes. Jezabel escraviza líderes. Tem muitos líderes, pastores escravizados por Jezabel, que vivem de acordo com o espírito maligno de Jezabel. São pastores, são homens, são igrejas tolerantes. Esse período, corresponde à Idade Média, o qual ficou conhecido como período negro, a era da escuridão. A palavra Tiatira significa incesto. Olha só. A palavra Tiatira significa incenso. Significa incenso. Um personagem marcante que trouxe grande prejuízo para a fé foi a papisa Joana, a qual o texto identifica como alguém que se move debaixo da influência de um espírito de engano, que age com manipulação, que profana o altar e tudo aquilo que é santo. Então, quando o Apocalipse diz assim, no capítulo 2, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Tem muitos líderes, muitos pastores tolerando esse espírito de manipulação. São tolerantes, são permissivos, são pessoas que, para não perder membros, toleram o pecado. São igrejas que, para não confrontar o pecado, porque quando você confronta o pecado, as pessoas elas querem sair da igreja. Então tem vários líderes, várias igrejas que se tornaram igrejas permissivas, igrejas conduzidas por um espírito de Jezabel, são manipuladas por esse espírito, são igrejas vendidas, são igrejas que não são mais dirigidas pelo Espírito Santo, mas são dirigidas por esse demônio de Jezabel. Misericórdia, mas é verdade. Esse período, foi o período negro da história. Amém? Amanhã eu vou continuar, meu querido. Deixa eu ver quanto tempo nós já temos aqui. 1 hora, então eu vou parar hoje. Amanhã às 20 horas nós vamos continuar. Amanhã às 20 horas eu espero você aqui de novo, tá bom? Tem muita coisa para se falar sobre o Apocalipse. Nós vamos estudar durante a semana inteira. Então amanhã às 20 horas vamos continuar. Aguardo você. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amo vocês. Amanhã às 20 horas estamos juntos para estudar. Vamos falar muita coisa de Apocalipse. Isso aqui é só uma introdução. Não perca, tá bom? Deus é contigo no nome de Jesus. A paz do Senhor.